Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez, um abençoado domingo para todos e todas. Hoje, segundo domingo do tempo comum, ou, como preferem os episcopais anglicanos, segundo domingo depois da Epifania. E na leitura do Evangelho, de hoje, o Evangelho nos convida à festa, à mudança, à transformação, à percepção dos saberes e dos sabores novos, à mudança para um novo tempo. Uma linda metáfora sobre o reino de Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique. Sou presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, paz e bem, gente querida. Paz e bem. Fica aqui o recado. Vamos redobrar o cuidado. Vamos nos precaver. Covid não deixou de existir. É preciso que a gente procure retomar com firmeza as medidas sanitárias. As medidas que a gente não abandonou, nem pode abandonar. Porque a Covid não terminou. Isso é importante. E tomar as vacinas. Porque a vacina, e aí isso também é evangélico, a vacina, ela não nos imuniza para que a gente não venha a pegar a Covid. Mas ela faz com que, se a gente pegar, a gente possa ter uma forma mais branda e não comprometer a nossa saúde, nem levar a óbito. E quando a gente se imuniza, a gente colabora com o coletivo. É preciso desenvolver essa ação coletiva, esse sentido de coletividade, mais do que nunca. Tá bom assim? Desculpa aí o sermão do reverendo, mas é algo que a gente precisa dizer, gente. Precisa ter cuidado. Mais, como sempre, mas agora de forma mais ativa. Então, dentro desses cuidados, vamos ver os cuidados que Deus tem conosco. E falar de um texto do Evangelho de João. Antes de ler esse texto, que é muito conhecido, é bom a gente fazer um preâmbulo, tá? Sobre o Evangelho de João. Bem, de maneira geral, o Evangelho de João foi o último dentro daqueles que foram aceitos no cânon bíblico, ou seja, naquela coleção de livros que constitui o Novo Testamento, na parte relativa aos evangelhos, a ser integrado. Ele é o evangelho mais tardio, por volta ali do ano 100, tá? Ele foi escrito. O Evangelho de João, ele é diferente dos sinóticos. Os sinóticos são os mesmos olhares, A palavra vem do grego, quer dizer isso, o mesmo olhar. E ele apresenta um olhar particular. E esse olhar particular, e aí a questão do diferente, é que ele é muito mais uma reflexão teológica do que propriamente um relato dos acontecimentos. Se os outros evangelhos, a gente pode dizer que as passagens selecionadas da vida de Jesus servem como uma mensagem da sua pregação, ou seja, um testemunho vivo do que ele fez e do que ele é.
Ainda mais o Evangelho de João. O Evangelho de João, a gente precisa ter muito carinho e cuidado no contato com ele, porque os seus relatos, a sua história, vamos dizer assim, aquilo que ele fala, serve ainda mais a uma mensagem teológica. E quando eu estou dizendo teológica, não é no sentido acadêmico do termo, né, como a gente tem hoje, né, os cursos de teologia, mas no sentido de um pensar sobre Deus e sobre a ação de Deus através de Jesus. Já falei que, por exemplo, o Evangelho de João começa com um preâmbulo, né? No princípio era o Verbo, ou seja, uma reflexão sobre a natureza íntima de Jesus. E assim vai se desdobrando para confirmar aquilo que está firmado nos primeiros versículos no preâmbulo do Evangelho de João. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai falar não de um milagre, mas de um sinal. No Evangelho de João não há milagres, há sinais. E quando o autor explicita essa palavra, ele passa uma mensagem muito clara. Jesus revela através dos seus gestos, através dos acontecimentos, sinais vivos de que ele era o Verbo, de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Messias. Isso vai se desdobrando e progressivamente, sabendo que os seus não acolheram, não aceitaram. Não é? Então, é importante a gente sempre a gente se depara com essa história. Será que esse milagre aconteceu? Como se deu essa transformação da água, das moléculas de H2O, né, em vinho? Entendam isso como um recurso literário para uma mensagem ainda mais profunda. Como uma mensagem de como eu posso mostrar para aquela comunidade joanina, não é? De pessoas, inclusive, que eram excluídas do circuito judaico, não é? E que eram cristãos, essa relação de Jesus com a sua natureza íntima. Eu vou ler e aí a gente vai falar sobre alguns pontos que eu gostaria de destacar, tá? O evangelho de hoje está em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, tá? É o casamento em Caná da Galileia. Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: Façam tudo o que ele disser. Tinham sido deixados aí 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, que serviam para a purificação que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: Encham esses jarros com água. Eles os encheram até a borda. Depois, Jesus disse: Agora tirem e levem ao chefe da cerimônia. Eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água. Chamou o noivo e disse: Qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí servem o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Este foi o primeiro dos sinais. E Jesus o fez em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram
uns poucos dias. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma rica cena, né, de elementos simbólicos. Temos um casamento. O casamento sempre, né, na literatura judaica, foi sempre uma metáfora da aliança entre Deus e os homens, entre o povo e Javé. Ao longo dos textos do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, assim tem sido, né, explicitada essa relação, inclusive no sentido da intimidade desse povo com o seu Deus. Intimidade de uma relação conjugal. Tá? Isso através de salmos, através dos profetas. A mensagem do casamento é sempre essa relação. Então, temos um casamento. Temos Jesus, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. E aí temos, ou seja, o contexto do núcleo primeiro, né, do ministério de Jesus. Agora, dentro desse contexto, há uma falta, há uma carência. Vinho faltou. E, né, nós que vivenciamos a festa, bem sabemos que vinho que embriaga, né, que estimula, ele é um elemento da festa. Ele é um elemento que ajuda, né, a animar a festa. E, de repente, no meio da festa, acabou o vinho. E isso determinava o fim da festa. A festa acabava. Acabou aí. Não é? Então, a gente pode tomar essa metáfora, esse relato, como uma metáfora de que, de repente, aquela festa de casamento do Primeiro Testamento, lá da primeira aliança, lá do Antigo Testamento, de repente tinha acabado. De repente o combustível, vamos dizer assim, da festa, da animação, acabou. E o povo, né, só tinha um caminho, encerrar a festa. Mas aí entra a mãe de Jesus. E a gente pode tomar a mãe de Jesus mais do que a questão da maternidade, isso tem sido colocado, né? A sua intimidade e proximidade, como um exemplo da ação da mulher, né? Como uma iniciativa do feminino, representado pela mãe dele, no sentido de fazer com que essa festa continue. Intervir, né, aqui para que a festa continue. E a resposta de Jesus é dizer, olha, o tempo ainda não chegou. Eu ainda, né, não ainda está amadurecido o tempo para que se realize os sinais que eu vim. Mas aí essa ação é colocada. A alternativa é que a festa continue. Só há essa alternativa. Porque é por isso que Jesus veio, para que a festa continue. Então, dentro disso, as talhas, os jarros de purificação. E aí a gente pode entender esses 6 jarros como os espaços de purificação, os espaços de expiação, como o lugar onde a purificação judaica se dava, ou seja, a lei. A lei do Primeiro Testamento, a lei da Primeira Aliança,
vamos dizer assim. E aí, o que nós temos aqui? Jesus diz, olha, encha de água. Ele não cria a partir do nada, não é? O vinho. Ele pega o elemento da água e faz com que essa água, que é purificação, que é a lei, que é a expiação, não é? Que são os elementos, a gente falou um pouco isso no domingo passado sobre a água, não é? No sentido de se banhar, no sentido, né, de se purificar, de expiar por pecados. Agora, isso é transformado na alegria da festa do melhor vinho. Porque o vinho melhor é o vinho que vem por último. Não é o vinho da primeira aliança, mas a da Boa Nova. O vinho, não é? De Jesus, que Jesus traz, do Evangelho. Então, esse elemento de transformação da água para o vinho que faz com que esse relato seja uma metáfora muito interessante sobre os sinais que Jesus vai fazer. Jesus vai mudar da água para o vinho essa realidade da lei para a salvação, da lei para a graça do embriagar-se de Deus, do se alegrar com Ele, da festa do casamento que deve continuar, desse momento e que a gente precisa cultivar dentro de nós. E ainda mais dentro de um tempo de dor, sofrimento e morte. Precisamos, né, deste vinho melhor. E eu não falo aqui do vinho propriamente. Eu falo principalmente desse vinho que nasce dentro da gente a partir do fortalecimento do nosso mundo psicológico, do nosso mundo mental. Há muita gente sofrendo com ansiedade, com pânico. Por favor, gente, busque atendimento. Procure redes de apoio que possam fazer por preço módico ou mesmo de forma gratuita. Precisamos nos cuidar para que essa festa continue, para que a gente encontre alegria, mesmo diante de um mundo que nos diz não, mesmo diante, né, de genocidas, de infanticidas, diante desse contexto que quer nos matar, mas esse ano a gente vive. A gente vai resistir para viver, para celebrar a festa. Essa é a grande boa nova da leitura de hoje. E que isso aconteceu em Caná da Galileia. Na Galileia, ali, no subúrbio do subúrbio do subúrbio do subúrbio do Império. Não é? Ali, onde ninguém espera nada, veio o grande sinal, primeiro sinal da mudança, da transformação, da metanoia. Isso sim é conversão. Não é? É isso. É reencontrar a alegria, reencontrar no cotidiano, nas lutas, né? Nas realizações, pontos de luz, que a gente possa acender esses pontos de luz, essas velas, diante desse contexto. Para isso a gente ora, para que a gente escute Deus, para que a gente se abra a esse escutar, para que Ele faça espaço dentro da gente, sabe, de nossa carne. Esse verbo
possa não só ser expresso através de palavras, mas através de gestos. Por isso a gente se encontra às 21 horas aqui no canal Paz e Bem, na oração ao fim do dia. Todos e todas são convidados e convidadas para essa festa, para essa celebração. Tá? Porque é isso que um casamento é, não é? Sempre um motivo de alegria. Assim deve ser. E aqui deixo, por fim, a bênção. Que Deus nos abençoe, proteja, guarde, livre de todo mal, de todo maligno, de toda força maligna, dessas forças genocidas, infanticidas, dessas forças macabras, dos falsos messias, dos falsos pastores. Que Deus nos proteja, derrame luz em nosso caminho para iluminar os nossos passos. Recebam a bênção. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe, hoje e sempre. Amém. Sintam-se abraçados, abraçadas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Até mais tarde, 21 horas, e até o próximo domingo. Paz e bem.